Bom, então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. E este é mais um webinar que vamos levar a cabo no âmbito, enfim, eu diria do domínio da saúde, mas que depois tem aqui umas interligações claras com vários outros domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. É um webinar para a apresentação de resultados. Pensamos que esta perspectiva de termos um compromisso em função daquilo que conhecemos, de divulgar, para podermos, a partir dessa divulgação, poder promover melhor, faz todo o sentido à Direção-Geral de Educação. E, portanto, nesta perspectiva e nesta linha de raciocínio, entendemos que este compromisso que permite a cada um e a cada uma de vós desse lado ter um conhecimento mais efetivo do que são os resultados deste estudo, permitirem que nas escolas nos possamos adaptar, na medida do possível, nos possamos adequar em função daquilo que são os nossos projetos, em função daquilo que é a nossa estratégia de educação para a cidadania da escola, em função daquilo que é o projeto educativo da escola, e percebermos se estes resultados que aqui nos são apresentados têm alguma coisa a ver com a nossa realidade ou se é uma realidade muito difusa dos grandes centros, ou do interior, ou do litoral, ou do sul do país, ou do norte do país. Pronto. Portanto, este é um webinar a realizar com o apoio da intervenção do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, o ICAD. Destina-se essencialmente a partilhar a situação atual sobre os consumos de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependências. Recordo-vos que nos anos 90 e no início deste século havia alguns territórios com várias problemáticas a este nível que tentavam ser debeladas no sentido de uma interligação, de uma interjunção clara entre as diferentes entidades que estavam no terreno, saúde, segurança social, educação, para que conseguíssemos debelar estas questões. Hoje a perspectiva pode ser um bocadinho mais abrangente, onde os municípios têm um papel muito relevante, cada vez mais relevante em função daquilo que são as transferências de competência, entretanto, efetuadas, e, portanto, como eu costumo dizer, o Sr. Presidente de Câmara é o responsável por tudo o que se passa no seu município. E também a este nível tem que haver uma interligação clara entre o município, os técnicos do município e depois o ICAD e todas as outras entidades que estão aqui adjacentes. O ICAD é um parceiro, enfim, de há muito tempo da DGE, sendo um dos coautores do referencial de educação para a saúde, que, enfim, diria eu desta maneira, fazemos votos para que a curto prazo tenha luz verde para poder ser reorganizado, refeito, readequado aos tempos de hoje, 10 anos praticamente depois daquilo que foi o primeiro referencial. O próprio estudo que hoje vamos divulgar, sendo da responsabilidade do ICAD, conta desde sempre com a validação e o apoio em todo esse processo por parte da Direção-Geral de Educação. É representativo o estudo por idades, grupos etários, NUTs, não são divulgados resultados por agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. Portanto, temos que ir perceber na NUT onde é que nós estamos e a partir daí adequar ou não, se entendemos que não temos que o fazer, àquilo que é a nossa realidade. O conhecimento da realidade é fundamental, diria eu, para que cada agrupamento de escola ou escola não agrupada possa conceber e executar os seus projetos de educação para a saúde, a estratégia de educação para a cidadania. Hoje há um corredor de cidadania em cada uma das escolas. Hoje há um coordenador, enfim, alguém que tem como grande linha de orientação, nomeado pelo seu diretor ou pelo seu diretor da escola, as questões da promoção da saúde nas escolas e, portanto, terá que integrar as diferentes temáticas, sempre numa linha de prevenção, eu diria prevenção, prevenção, prevenção. Portanto, é isto que nós na escola temos que fazer. Nesta prevenção dos comportamentos aditivos e dependências,
feito entre as escolas, as famílias e a restante comunidade educativa num processo de redução dos comportamentos de risco. E, portanto, é isto que queremos, é esta redução dos comportamentos de risco numa perspectiva de partilha, numa perspectiva de atuação conjunta que permita, em todo momento e em toda a circunstância, dar resposta àquilo que são as diferentes comunidades que podem ser transformadas, vou pôr as coisas neste sentido, que podem ser transformadas pela comunidade escolar. Com aquilo que partilhamos dentro da escola, que a escola traga para a sua comunidade valores, princípios, competências, que exijam da família mais alargada que esses valores estejam presentes. E, portanto, e que a partir daí consigamos, de alguma forma, ter prevalência de comportamentos mais, eh, eu não diria ajuizados, mas diria mais conscientes para que cada um tome a sua decisão no momento que tem que a tomar. Está bem? Era esta a nota que gostava de deixar. Gostava de agradecer aos nossos conferencistas, gostava de agradecer ao Rui Lima, à Ana Ricardo, à Isabel Lopes e ao Paulo Vieira da equipa da DGE que estão aqui, enfim, na promoção conjunta com o ICAD de todo este webinar. E quando o pensámos essencialmente numa perspectiva de divulgação destes resultados e de sensibilização de toda a comunidade. Penso que o ICAD também tem muito a ganhar com esta parceria com a DGE, no sentido de nós podermos levar estes números mais próximos das escolas, mais próximos dos diretores, mais próximos de quem decide e de quem tem poder para, no pedagógico, no Conselho Geral, na própria administração da escola, enquanto cargo unipessoal do diretor ou da diretora da escola, poder definir e decidir aquilo que é relevante para aquela comunidade. E aquilo que é relevante do diretor, enfim, terá que ser aquilo que é o apanágio, genericamente, de todos os seus professores e todos os seus professores. Foi um gosto estar aqui. Um abraço, até um destes dias. Passo a palavra ao Rui Lima. Muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos. Eu vou ser muito sintético. Antes de mais, também reiterar o agradecimento ao ICAD. Tem sido um verdadeiro parceiro em todos os aspectos da DGE, e não só no referencial, mas essa parceria já tem uns anos largos. E esse estudo também já tem já alguns anos, e já há alguns anos que temos vindo a acompanhar, e essencialmente no aspecto de facilitadores, na ligação aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que são eles que depois, com os seus alunos e alunas, contribuem para que nós possamos mesmo conhecer a situação. Porque nesse aspecto a escola tem um papel muito importante, porque quando vemos as coisas do ponto de vista individual, cada família tem sempre a ideia, e acho que todos partilhamos isso, que os nossos filhos não fazem asneiras, não fazem, comportam-se muito bem, não fumam, não bebem, não consomem nada, não têm adição ao ecrã, não têm nada. São sempre perfeitos. E a escola é que se calhar tem a verdadeira noção desses comportamentos dos alunos e das alunas. Obviamente, eu não vou apresentar o Vasco e a Elsa, porque o currículo estava no documento em que vocês leram, mas agradecer a presença do Vasco e da Elsa, e também, obviamente, da Carla e da Alcina, que logo que divulgaram a nós o primeiro momento que iam fazer de divulgação, e nós lançámos o desafio a fazer este webinar para que as escolas também tivessem uma melhor noção da realidade, aceitaram o desafio, e é por isso um enorme gosto tê-los aqui e tê-los aqui. E sem demora, vou passar a palavra à Elsa para que a Elsa então possa começar a apresentação. Obrigadíssimo a todos e a todas por quem está do outro lado e quem está aqui a partilhar convosco essa realidade. Obrigado. Olá, boa tarde, obrigada a todos. É o meu nome e do meu colega Vasco Calado que partilha comigo o trabalhar neste estudo de forma mais direta, digamos assim. Agradecer o convite, agradecer ao Rui Lima, ao José Carlos, a todos os elementos da restante equipa da DGE aqui presentes e, obviamente, a todos os que nos estão a escutar, aos professores. Vou partilhar aqui, vou tentar ser
não ser demasiado, porque a matéria é muito densa e nós estamos ainda a explorar os dados, mas eu vou tentar falar mais de tendências do que estar propriamente aqui a colocar os números. Portanto, antes de começar, queria mesmo então voltar a agradecer então o vosso interesse nesta apresentação. É um estudo que diz que fala muito sobre os comportamentos e percepções à idade escolar. São dados que nos ajudam a perceber as tendências e relativamente a outros países, inclusive porque o ECAT é um estudo, é a versão alargada, digamos assim, do ESPAD. O ESPAD é um estudo que já existe há aproximadamente uns 30 anos, a nível europeu. Portugal participa desde o primeiro momento. E a dada altura, em Portugal, passamos, já que era a aplicação de um questionário aos alunos, aos nossos alunos, que era para ser comparável com os restantes alunos europeus, e o ESPAD é só para os alunos de 16 anos de idade. Já que a turma era a nossa unidade amostral, a partir de determinada altura, passamos a também fazer uma amostra que fosse representativa nos diversos grupos etários, e daí então o estudo alargado que é este, o ECATED, que é entre alunos dos 13 aos 18 anos de idade. Portanto, portanto, com muito gosto que temos esta oportunidade e agradecemos imenso de poder partilhar estes resultados. Reconhecemos, claro, o papel fundamental dos professores, não só enquanto facilitadores da aplicação do questionário, também como intérpretes, tal como o Rui Lima e o José Carlos mencionaram, intérpretes privilegiados desta realidade e que nos ajudam também a contextualizar e a explicar resultados que muitas vezes só por si os números não são suficientes, e portanto estamos muito satisfeitos por podermos devolver às escolas e aos professores algum produto deste trabalho que resulta do vosso envolvimento e colaboração, e deixar naturalmente uma palavra especial de agradecimento aos encarregados de educação e aos alunos que aceitaram colaborar. Bem, vamos então passar para a estrutura da apresentação. Vamos, o enquadramento do estudo e da amostra de forma breve, que já aqui foi feito de algum modo, alguns dos resultados, tendências, e vamos então chegar então à parte das conclusões gerais. Já está publicado o relatório nacional, que é esta capa que estão aqui a ver, já está disponível na nossa página. Os resultados do ESPAD, como eu dizia, que são para alunos de 16 anos, com os restantes países europeus, ainda não foi publicado, ainda não saiu, vai sair este mês. Posso desde já dizer que as tendências em Portugal estão alinhadas com também o que se vê na grande maioria dos restantes países. E nós, claro, divulgaremos, tal como à semelhança do que fizemos na edição em 2019, que depois pedimos que a DGE, como sempre, muito nossa parceira, a ajudar-nos bastante, foi feita essa partilha com as escolas e com os agrupamentos. Bem, ponto de partida, antes dos números. Primeiro que tudo, interessa então dizer-lhes o tipo de estudo, já aqui fiz a referência, portanto, em 2015, já agora acrescentar, foi alargado, incluiu-se a internet e o jogo eletrónico e o jogo dinheiro, e na última edição, em 2019, também passámos a inquirir também os Açores e a Madeira. A colaboração temos aqui, conforme já foi dito, a Direção-Geral da Educação, da Direção de Serviços de Estatísticas da Educação, a Direção de Serviços de Projetos Educativos. Não seria possível sem esta parceria, e também contamos com a colaboração do Governo Regional dos Açores e o Governo Regional da Madeira, através destas secretarias aqui elencadas. Reunimos válidos cerca de um pouco mais de 11.000 alunos distribuídos desta forma pelo nosso país.
Vamos ver agora de forma mais geral o retrato dos consumos, em termos do álcool, do tabaco, das drogas ilícitas e o jogo, em números. Devo dizer que as prevalências de consumo, álcool, tabaco e drogas diminuíram relativamente à última edição, em 2019. Ainda assim, e temos aqui, deixa-me explicar, as prevalências ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias. Significa ao longo da vida que estão ali os alunos que declararam que pelo menos uma vez na vida já consumiram, seja o álcool, o tabaco, portanto, a matéria em presença. Nos últimos 12 meses era a pergunta se consumiste nos últimos 12 meses, portanto, à data da inquirição, e a outra prevalência, a outra medida, nos últimos 30 dias. Posto isto, devo dizer que temos mais de metade destes nossos alunos que declararam já alguma vez na vida ter experimentado alguma bebida alcoólica, praticamente, bem, cerca de um quinto de qualquer produto do tabaco, e no caso das drogas, aproximadamente 8% já experimentaram. Ainda assim, devo dizer que houve uma diminuição para a edição anterior. Só para termos uma ideia de como isto se entrecruza, fomos também ver, relativamente, observando apenas o último ano, não é, os últimos 12 meses, e nós vimos que cerca de 32% destes alunos no último ano tinham consumido só álcool. Este número agravou relativamente a 2019. No entanto, cerca de um décimo tinham consumido álcool e tinham consumido tabaco no último ano. Os três grandes grupos, álcool, tabaco e drogas, tivemos um em cada 20 alunos que nos disseram que tinham consumido pelo menos uma destes três grupos no último ano. Em 2019, esta proporção era 1 para 10, neste momento está 1 para 20. Em termos das bebidas mais apontadas, temos os alcopops e as destiladas. Fomos também ver, e também houve uma diminuição, no entanto, fomos ver, em termos do consumo diário, o que é isto do consumo diário? É um indicador que nos permite percepcionar o que é um consumo de forma mais gravosa, ou seja, nós aqui estes números que estão a vermelho, porque aumentaram, são quem consumiu nos últimos 30 dias, mas quem o fez pelo menos 20 vezes nesse último mês. Ou seja, isto não é uma contradição, pode parecer, mas não é. Isto significa que estes consumos, neste caso do álcool, estão circunscritos a uma minoria, há menos gente a consumir. No entanto, entre aqueles que consomem, quem o faz de forma mais gravosa do que se via em 2019. Relativamente ao álcool, posso dizer também o mesmo, houve uma diminuição. Temos ali a embriaguez ligeira, que é o chamado ficar alegre, pronto, a embriaguez. O binge drinking é a prática de tomar 5 ou mais bebidas na mesma ocasião, por exemplo, os shots, não é? E o tomar álcool com comprimidos, mas isto com o intuito de causar alguma alteração, pronto. Vimos que houve aqui uma diminuição, fosse no ficar alegre, na embriaguez, binge drinking. No entanto, o binge drinking, por exemplo, há aqui novamente o mesmo fenómeno. Portanto, há menos gente nesta prática, mas quem o faz mais, vê-se isto de forma mais acentuada do que na edição anterior. Em termos do tabaco, também houve uma diminuição. O tabaco aquecido é que aumentou e o tabaco eletrónico só no último mês. No caso das drogas, também houve uma diminuição para qualquer uma destas prevalências. Continua a ser, entre as drogas, a cannabis continua a ser a mais apontada. Aqui, apresentamos as outras drogas, além da cannabis, só são valores baixos, como se pode ver, ah, em que o ecstasy, depois da cannabis, é aquilo que é mais apontado. No entanto,
nós quisemos trazer para mostrar o óxido nitroso, porque foi a primeira vez que foi incluído o óxido nitroso, o chamado balão, pelos miúdos, foi incluído no questionário e apareceu-nos já com valores ali muito próximos da cocaína, como vocês podem ver. Em termos dos medicamentos, perguntámos tranquilizantes, nootrópicos, que eles tomam quando é sem receita para ajudar a estudar, os analgésicos, o sem receita, nós deixámos claro que era com o intuito de tomas isto, mas é com o intuito de ficar alterado, e nós vimos, de modo geral, que houve uma diminuição nestes medicamentos. Com receita, peço desculpa, com receita, no entanto, houve um aumento nos nootrópicos e nos analgésicos sem receita, sendo que isto também se verificou só para as raparigas nos tranquilizantes sem receita. Aqui, o início dos consumos. Temos a barra verde, ou seja, em que consideramos a base, é a quantidade, são os alunos que consumiram alguma vez na vida ah, tabaco, e fomos olhar para os cigarros tradicionais eletrónicos, qualquer bebida alcoólica, fomos olhar para o álcool e para a embriaguez severa, e drogas, fomos olhar para a cannabis. Houve um acentuar no começar mais cedo a experimentar os cigarros eletrónicos e a cannabis no grupo destes miúdos que consumiram alguma destas. Em termos do jogo, a prática do jogo eletrónico, agora em 2024, que foi quando aplicámos o questionário, nós verificámos que 8 em cada 10 uh, indicaram ter jogado jogo eletrónico, se fosse online, fosse offline, no último mês. Quando perguntámos, então e na última semana, quantos dias é que tu jogaste? Pelo menos 4 dias foi-nos declarado por aproximadamente 40% destes miúdos. E por fim, algo que nos dá também alguma orientação no sentido de perceber se é de forma frequente ou não, era num dia típico normal de escola e num dia típico normal sem aulas, por exemplo, um fim de semana, feriado, etc., férias, quantas horas diariamente jogas? E nós verificamos que num dia sem escola, 3 em cada 10 alunos fizeram esta indicação, o que comparativamente a 2019 agravou. No entanto, em dias de aulas, e isto melhorou para 2019, 1 em cada 10 fizeram deram-nos esta indicação. Em termos do jogo a dinheiro, aproximadamente 2 em cada 10 destes alunos nos disseram que tinham jogado a dinheiro alguma vez no último ano. Vimos, em termos destes jogos que nós perguntámos, vimos que neste momento é mais apontado as lotarias. Em 2019, as apostas desportivas estavam em 66%. Neste momento, como podem ver, já diminuiu bastante. Aumentou os jogos de cartas dados a dinheiro, as slot machines, portanto, os casinos online, etc. E também verificamos que, no caso das lotarias e dos jogos de cartas dados, são mais as raparigas. A dar-nos este apontamento do que os rapazes. Em termos de resultados globais por sexo, eles e elas, o que nos contam os números? O que nós verificamos foi que, conforme podem aqui verificar, trazendo novamente as mesmas prevalências ao longo da vida, 12 meses, 30 dias e os padrões de consumo, há mais raparigas do que rapazes, seja no caso do álcool, seja no caso do tabaco. No caso das drogas, não, continua a verificar-se que os rapazes apresentam prevalência mais elevada. Agora, em termos de idades, a idade não é só um número, vamos ver até onde cresce. Bem, isto, tal como já se tinha verificado em edições anteriores, nós verificamos que os consumos vão crescendo em função da idade. Isto em termos, estamos aqui a falar do álcool, tabaco e drogas, em termos do jogo eletrónico, por exemplo, posso dizer que nós já verificamos que normalmente tende a haver um decréscimo, é um movimento ao contrário. No entanto, no jogo eletrónico, e isto são valores que ainda estamos a apurar,
o jogo eletrónico de forma problemática normalmente aparece sobretudo nos alunos com mais idade, nos mais crescidos. Bem, além do recreio, o mapa regional dos comportamentos aditivos. Nós também quisemos aqui trazer, isto são dados provisórios. Vimos que temos assim, temos ali para Portugal, portanto, a prevalência de consumo nos últimos 12 meses, já azul para o álcool, bordo a vermelho para o tabaco, amarelo as drogas ilícitas. Conforme se pode ver, acima da média nacional temos o Alentejo, temos o Algarve, temos o Centro no álcool e no caso das drogas temos Centro, Alentejo e Algarve. Devo ainda acrescentar que o tabaco tradicional normal verificou-se que é superior ao eletrónico. A única exceção vem para Lisboa, em que se verifica que é o eletrónico, que está com valores mais altos. Em termos das drogas, além da cannabis, obviamente, pronto, aparece em segundo lugar o ecstasy, no entanto, em Lisboa e no Algarve já aparece também o óxido nitroso com valores acima do ecstasy, ligeiramente acima, mas pronto. Em termos do jogo, quer o jogo eletrónico, quer o jogo a dinheiro, pronto, o jogo eletrónico, que lá está, com valores muito altos, pronto, já se sabe. O jogo a dinheiro, acima da média nacional, sobretudo Lisboa, Alentejo, Algarve. Devo dizer que na Madeira, apesar de não estar acima da média nacional, parece-nos, e isto são dados provisórios, deixem-me reforçar que talvez seja uma das regiões em que o jogo aparece de forma problemática. Um, Quero também chamar a atenção que aqui no caso do Alentejo, por exemplo, o jogo eletrónico é o mais baixo. E se nós olharmos para as substâncias conforme viram, o Alentejo destaca-se. O que vem um bocadinho ao encontro de uma exploração que nós fizemos multivariada, em que verificamos realmente que há vários perfis de alunos e verificamos que há uma tendência para miúdos que são muito focados no jogo eletrónico tendem a ter menos interesse no consumo de substâncias psicoativas. Além disto, o jogo a dinheiro, mas na sua forma problemática, mais gravosa, tende a agravar se são miúdos que também juntam a isto o consumo de substâncias psicoativas. Mas isto está na publicação. Aqui, prevenção é ação, mapeando as intervenções. Nós aqui trouxemos isto, e isto não está lá na publicação, mas foi um bocadinho para responder àquelas questões que estavam disponíveis logo no ato da inscrição, que nos foi gentilmente cedida pelo Rui Lima, essas questões, e nós, porque também faz parte do questionário um bloco de perguntas sobre intervenções preventivas, também quisemos aqui trazer. E em termos isto é o que os miúdos indicaram, o que é que tiveram nos últimos 2 anos, em termos de intervenções preventivas. A Azul, intervenções acerca de tabaco, álcool ou drogas. Amarelo, acerca do jogo e o uso de internet, redes sociais, etc. E depois ali abordou, temos, portanto, isto tudo em conjunto. Conforme se pode ver, destaca-se acima da média nacional com estas intervenções o Centro, o Alentejo e as Ilhas, e também trouxemos aqui só para aquelas NUTS 2 em que há as NUTS 3, só por curiosidade, acima da média nacional, no caso do Norte, temos o Alto Minho e Ave, no Centro temos, por exemplo, temos Aveiro, e Viseu. E aqui no Alentejo, a Alzira do Tejo é que está um pouco abaixo. Na Madeira, sobretudo, a Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico. Ainda nesta sequência dessa pergunta que nos tinha feito, que nos tinha sido deixada, nós consultámos os nossos colegas da prevenção, porque nós não somos especialistas da prevenção. No entanto, não quisemos deixar de trazer alguma nota e que eles nos pediram para que seria
bom transmitir, nomeadamente passando pela intervenção preventiva em contexto escolar, que deve ser uma intervenção de forma continuada, intensiva e direcionada ao público-alvo. Existem neste momento em curso estes programas de prevenção e existe também um projeto que é o Guião de Procedimentos para lidar com comportamentos aditivos em contexto escolar. Este projeto pretende ajudar a escola a organizar-se para lidar com estas situações e os materiais não estão disponíveis. Será feito através de contacto com a nossa equipa de prevenção, que se disponibilizaram para esclarecimentos, se no vosso entender fizer sentido, mas, no entanto, queríamos deixar aqui esta nota, que existe realmente este guião de procedimentos que nos deram a indicação que valia a pena mencionar. Ainda seguindo, só para terminar a minha parte, para deixar aqui, para quem não conhece, importa saber mais para agir melhor. Portanto, as nossas linhas de apoio nós temos no ICAD para qualquer cidadão, a linha 1414, que é anónima, é voluntária, é confidencial, é de aconselhamento. Não faz marcações de consultas nem nada disso, mas ajuda a orientar e a dar pistas e a orientar a pessoa, portanto, pode ser para o próprio ou para alguém que esteja preocupado com alguém que conhece e que quer procurar algum conselho. Além disto, também existe há relativamente pouco tempo este modelo online, que é a inscrição pública, que é um formulário que dá origem a uma pré-inscrição numa equipa, à escolha da região em que a pessoa se encontra, que permite facilitar o acesso a serviços e a respostas e permite assim uma inscrição prévia junto dessa equipa especializada e fazer uma primeira avaliação do grau de severidade da situação. Posto isto, deixo aqui e agradeço e vou passar então ao meu colega para continuar a apresentação. Vasco, passo para ti. Obrigada. Ah, então, eu vou falar um bocadinho das tendências e deixar algumas questões para reflexão. Não sei se puderes passar o slide a seguir. Pronto, como a Elsa já falou, esta edição é marcada por um decréscimo do consumo de substâncias psicoativas. Desde 2015, o consumo de álcool desceu, o consumo recente desceu 11 pontos percentuais, tabaco 15%, drogas 7 pontos percentuais. Desculpem, eu estou a dizer percento, mas queria dizer pontos percentuais. Ora, esta descida é particularmente expressiva do ponto de vista proporcional no tabaco e nas drogas, uma vez que estamos aqui a falar de um decréscimo para cerca de metade do valor que se registou em 2015. Em contrapartida, os comportamentos aditivos sem substância, portanto o jogo a dinheiro e o jogo eletrónico, apresentam uma tendência de subida. Desde 2015, o jogo a dinheiro duplicou, portanto sofreu um aumento de 10 pontos percentuais. O jogo eletrónico, face ao último estudo, em 2019, subiu 8%, o jogo eletrónico no último mês, e o jogo eletrónico diário, ou seja, aqueles tais 4 dias de jogo ou mais na última semana, aumentaram 6 pontos percentuais. Ora, Portugal está em linha com o que se verifica no mundo ocidental. E, portanto, têm sido realizados estudos nos Estados Unidos, em vários países europeus, na Austrália, na Nova Zelândia, e o que têm confirmado e verificado é um decréscimo, sobretudo desde a viragem do milénio, do consumo de álcool e de tabaco e, em menor grau, também de drogas ilícitas, sobretudo a cannabis. E, portanto, tem havido uma panóplia de estudos que têm verificado e têm chegado à mesma conclusão, que é estamos perante um decréscimo do consumo de substâncias psicoativas. E vários estudos apontam para que cada geração que surja, nomeadamente desde o pós-guerra, está a consumir menos do que as anteriores. Para a geração atual, tem-se verificado que não só os consumos de substâncias psicoativas estão a descer, como também os comportamentos de risco.
nomeadamente natureza criminal, delinquência e também comportamentos sexuais. Há uma série de autores que têm se debruçado sobre este assunto e têm procurado um conjunto de explicações, de possíveis explicações. Isto para além daquilo que é óbvio, que é as abordagens, os esforços preventivos, as medidas e as políticas de saúde têm dado resultados. Mas como não são casos isolados, mas sim, estamos aqui perante um fenómeno transversal a diferentes realidades, tem-se procurado, sobretudo, explicações no plano societal. E, portanto, têm sido apontadas diversas explicações, como as novas formas de sociabilidade, ou seja, um convívio menos presencial, menos face a face e mais online, um modelo parental mais controlador e rigoroso, novos padrões de género, o advento de novas tecnologias, o primado da imagem, que está ligado também a uma maior valorização da saúde e da forma física, a incerteza causada pelas alterações climáticas e também o menor poder de compra dos menores, nomeadamente nos últimos anos, que decorre da crise económica e social que se vive em muitos países desde os anos 2000, desde 2005, 2008. Este estudo, como se replica de 4 em 4 anos, com a tal amostra representativa, com os mesmos procedimentos metodológicos, permite traçar um retrato da situação atual, mas também acompanhar a evolução das tendências. E, portanto, os desafios que nós pretendemos com este estudo sempre responder é perceber ou monitorizar os novos fenómenos aditivos, aqueles que vão surgindo, mas também aqueles que nós já surgimos, que já sabemos que estão a crescer. Portanto, o jogo a dinheiro, o videojogo e acompanhar o surgimento de novos fenómenos, como o óxido nitroso. E, portanto, é importante perceber estes novos fenómenos, como também enquadrá-los no âmbito desta crescente digitalização, tentar perceber a dimensão do controle social. Espera lá, Elsa, desculpa, ainda não. Desculpa. Uh, ver também as questões de género, portanto, uma vez que já vimos que as raparigas parecem estar a acompanhar os rapazes e, em alguns momentos, até ultrapassar, no caso do álcool e do tabaco, isso já é muito claro, perceber os mais novos, porque há aqui pequenos indicadores que nos indicam ou que nos revelam que os alunos de 13 anos parecem destacar-se um bocadinho dos outros, portanto, parecem às vezes até contrariar a descida, e, portanto, pode dar-se aqui o caso destes alunos mais novos, neste momento, os que tinham 13 anos em 2024, provavelmente foram aqueles afetados pela pandemia numa idade de menos importância do ponto de vista da sociabilidade, e poderá ser que estes estejam dispostos ou mais propensos a correr riscos do que os outros. E, portanto, no próximo estudo estaremos atentos, especialmente atentos a esta questão. E por fim, é importante enquadrar os comportamentos aditivos nesta tal dimensão societal, ou seja, tentar explicá-los em função daquilo que nós já sabemos que vivemos, que são tempos de hiperindividualismo, de hiperconsumo, de constantes mudanças geracionais, e também tentar atingir e enquadrar o consumo ao nível das atitudes, das representações sociais, das percepções dos alunos, nomeadamente das percepções de risco. Agora sim, Elsa. E, portanto, estas são algumas das questões que esperamos que o próximo relatório do estudo, portanto, cuja aplicação decorrerá em 2029, 2028, 28, sim, 2028. E, portanto, esperamos poder responder a estas questões. O consumo de álcool e os comportamentos de risco associados ao álcool e de cannabis continuarão a descer. As novas formas de consumir tabaco irão ultrapassar o tabaco de combustão. Porque é que os jovens consideram hoje o acesso ao álcool, tabaco e à cannabis menos facilitado? E será que isso está associado ao menor contacto dos jovens com as substâncias?
ou isso reflete um controle social mais eficaz do ponto de vista da oferta? Por outro lado, vamos também tentar perceber que é algo que nos levanta algumas questões, que é, face ao último estudo, há menos jovens a dizer que o acesso a cannabis é fácil. Portanto, o acesso à cannabis parece hoje menos facilitado do que em outros tempos, do que em 2019. Mas, ao mesmo tempo, estamos perante uma normalização da cannabis ao nível da sociedade. Portanto, há uma maior visibilidade no espaço público, há lojas de cannabis, de CBD, e, portanto, temos de também tentar perceber isso. Depois, o jogo eletrónico, de modo problemático, continuará a aumentar e tentar explicar esta redução das apostas desportivas como explicação para o menor caráter problemático do jogo a dinheiro. Por fim, deixo aqui algumas questões para reflexão e com as quais nós gostaríamos de ter o vosso feedback, uma vez que os docentes são, de certa forma, especialistas da realidade juvenil e de quais nos interessa também muito ter opinião e que nos ajudem a refletir e a tentar encontrar respostas. E, portanto, é isso que eu gostava que nós gostávamos de ouvir hum, as vossas opiniões, percepções. Sentem a existência de novos papéis de género que levam as raparigas a consumir mais substâncias psicoativas e os rapazes menos? Dão conta de estilos parentais mais rigorosos e controladores? E será que isso se reflete numa menor autonomia por parte dos jovens? Como é que são estas novas formas de sociabilidade entre os jovens? Estão de facto a conviver menos face a face e mais online? Isso reflete em menores saídas à noite, e sabemos que estes contextos de saídas à noite e de espaços recreativos estão muito associados ao consumo de álcool e de tabaco e também de drogas. É isso que explica a diminuição do consumo, ou estão ligados também, ou decorrem automaticamente de maior empenho no jogo eletrónico e de mais tempo em casa? Acham que os comportamentos aditivos sem substância, o jogo a dinheiro, o jogo eletrónico, têm espaço para crescer ainda mais entre os jovens e será ainda mais problemáticos? E, por fim, sentem de facto os alunos menos propensos a correr riscos, como alguns autores têm referido, e mais preocupados com a saúde e a forma física? Enfim, estas são algumas Problema questões, que está preocupado, não? mas há outras. E pronto, e agora gostávamos também de ver se há perguntas e questões. E em meu nome e da Elsa, gostava de agradecer o convite e dizer que a publicação está disponível. Vamos continuar a trabalhar os dados, iremos fazer mais publicações focadas em determinados assuntos. A próxima será, em princípio, do ponto de vista das regiões, do ponto de vista regional, mas depois, à medida que o tempo for passando, vamos continuar a explorar, tal como fizemos no relatório anterior, do quais saíram vários relatórios. Continuaremos a fazer isso, a tentar traçar o retrato, levantar questões e ajudar a explicar a realidade a todos, inclusive à comunidade docente. E mais uma vez agradeço o convite. Obrigadíssimo. Eu deixo só aqui a nota, não fiz uma referência no início, mas o chat está fechado, mas está o Q&A aberto e por isso, questões que queiram colocar, agradecemos que coloquem no Q&A. Também peço aos colegas da equipa e também já agora ao Cine e à Carla, que também podem ligar as câmaras e o áudio para haver aqui algum debate. E enquanto não estão a ser colocadas muitas questões, uma questão que não sei se vocês têm já essa comparação é entre consumos entre, por exemplo, grandes cidades e zonas mais rurais. Por exemplo, lá está essa questão que o Vasco estava a falar da noite, não é? Está muito mais associada às grandes cidades, aos grandes centros urbanos, do que a meios mais rurais. E, por isso, não sei se haverá alguma grande diferença a nível de consumos e se houver, nomeadamente a nível, por exemplo, do álcool,
entre essas zonas, entre os jovens dessas zonas mais urbanas, com mais saídas à noite, e os jovens de zonas mais rurais, em que provavelmente a saída à noite é mais complicada, até porque eventualmente eh, os espaços são diferentes. E mesmo uma questão que antigamente havia muito, e não sei se nesse momento há, que é entre o consumo de que tipo de álcool é que os jovens consomem, lá está, nas zonas rurais, se é, continua a ser ainda o vinho ou as bebidas fermentadas, e nas zonas urbanas em que seja mais a cerveja ou as bebidas destiladas. Não sei se vocês têm já esses dados. Nós estamos ainda a apurar esses resultados e sabemos que há grandes assimetrias regionais. No entanto, nós não temos a representatividade em termos territorial, vai até no DES3. Portanto, nós não temos propriamente essa definição não usamos essa, digamos assim, essa definição. Pronto, vai até no DES3, vão ser publicados resultados até no DES3, conforme foi já em 2019. Ahm, e pronto, e é isso que nós vamos fazer e não vamos identificar mais para lá do que isto, Uhum. conforme foi o Sim, sim, compromisso. claro, claro. É que, por exemplo, o consumo no Algarve pode ser um estereótipo, mas o Algarve está muito mais associado à noite, não é? Por exemplo, do que o Alentejo, e na verdade, apesar de tudo, o Alentejo consome mais do que o Algarve. Parece, sim, sim, em Sim. termos de Bom, prevalência. de qualquer Diz, maneira, eu acho importante aqui fazer um bocado aqui a distinção. De facto, quando falamos sair à noite, estamos a pensar em discotecas, sobretudo, em zonas como Santos. Mas sair à noite não tem que Sim, ser forçosamente isto, nomeadamente quando estamos a falar dos 13 aos 18, e estamos sobretudo dos 13 aos 16, vá lá. Sair à noite é estar com os amigos, portanto e isso pode ser feito em espaço rural também, em vez de ser a uma discoteca em uma zona como Santos, é ao café da vila ou à esquina do café, ou seja, onde for. De qualquer maneira, o que sabemos, tanto deste estudo como já do estudo daquele que fazemos entre os 18 anos, é que as regiões mais rurais, ou seja, as regiões sem grandes cidades, como é o Alentejo e os Açores, se destacam pelo maior consumo de álcool e tabaco. Isso tem sido constante nestes estudos que fazemos. E o Algarve tem-se distinguido pelo consumo de cannabis, pelo menos entre os 18 anos, aos 18 anos, isso é muito claro. Mas como a Elsa dizia, ainda não, ainda não temos dados para responder a essa questão. Isabel, avança. Ora, viva, eu peço desculpa se eu vou fazer alguma pergunta que vocês possam ter respondido, mas a minha neta aqui de vez em quando fraquejou e, portanto, posso meter aqui de repente o pé na argola. Mas vocês falaram das questões de género em que as raparigas estão realmente a aproximar-se dos consumos dos rapazes. Eu quero questionar, eu sei que ainda não há dados em relação ao jogo e aos consumos sem substância, mas há dados em relação ao género aí? Há um equilíbrio ou são mais os rapazes nas questões do jogo, na adição ao jogo? Em que prevalece o consumo. não, em termos das substâncias, álcool e tabaco, as raparigas apresentam prevalências mais elevadas do que os rapazes. Drogas é que não. Quanto ao jogo, os rapazes continuam a apresentar valores superiores às raparigas, ainda que este aumento que houve tenha sido mais acentuado na última edição para agora, foi mais acentuado nas raparigas, apesar de ainda assim os rapazes continuarem como maiores prevalências nesta prática. Portanto, o que vimos foi que onde desceu, portanto, nas substâncias psicoativas, onde desceu mais nos rapazes do que nas raparigas, o que fez que, no caso do álcool e do tabaco, elas já as tenham ultrapassado os rapazes, e onde subiu, que é no jogo a dinheiro e no jogo eletrónico, subiu mais entre as raparigas do que entre os rapazes. E, portanto, por isso é que lançávamos esta questão, eh, em que medida é que isto está associado a estes novos padrões de género. No Eu, caso do eu, álcool.
No caso do álcool e do tabaco, levantamos a questão se tem a ver com estes novos papéis de género que faz com que o álcool e o tabaco já sejam menos associados a uma forma de afirmação masculina e, portanto, já há uma maior aceitação entre os rapazes daqueles que não bebem, já há maior tolerância perante a abstinência e menor pressão dos pais, maior pressão Claro. social para consumo. Portanto, essa é uma das questões que levantamos como pista para discussão. Portanto, a minha questão surgiu no sentido que normalmente os jogos estão mais associados estereotipicamente aos rapazes e, portanto, perceber se realmente aqui também se mantinha E mantém-se. esses dados Mantém-se. Quando vamos ver, os rapazes ainda jogam mais, mais. e quando vamos ver quem joga mais tempo, os rapazes então ainda se distinguem mais, e quando vamos ver o caráter problemático, ainda se distinguem mais do que as Ok. raparigas. Dito isto, face ao último estudo, foi entre as raparigas Subiu. que subiu. Portanto, estão-se a aproximar, embora ainda haja uma clara discrepância, e, portanto, este é um tipo de comportamento bastante mais masculino do que feminino. No entanto, quando vamos olhar, já foi ainda mais vincado. É importante, quando se trabalha as questões da igualdade de género, alertar para esta e sensibilizar para isto, ou seja, a igualdade de género, mas não há que promover a igualdade em comportamentos que não são saudáveis, não é? E, portanto, alertar que as raparigas podem querer a igualdade, mas Pois, exato, também de exato. uma forma, a afirmação tem que ser por outros caminhos e não por estes. Mas, eventualmente, a liberdade para sair à noite, a liberdade para estar nesses espaços que até há pouco tempo era mais condicionada, se calhar também propicia exatamente estes valores mais elevados. Sim. E onde se via no último estudo, nós ainda não analisámos isso, mas pelo menos no último estudo, via-se claramente no tipo de bebida alcoólica uma clara discrepância de género. Portanto, as raparigas mais para as bebidas destiladas, os rapazes mais para a cerveja. Portanto, nos alcopops, mais raparigas, mas não era uma diferença tão vincada, e ao passo que na cerveja muito mais masculina e nas bebidas destiladas mais feminino. Que também é uma questão importante, porque não são tipos de Exato, bebidas iguais, não é? exato. Pro- Obrigada, Luís. Estou a falar É importante. completamente à sorte, mas provavelmente também porque quer os alcopops, quer as bebidas destiladas as bebidas destiladas estão normalmente associadas ao refrigerante, são mais doces e há mais a tendência, mas, mas poderá, não sei, estou eu a pensar, porque na verdade hum, há sempre um bocado mais a tendência para o doce, mas pronto, mas não sei. Hum, eu estava a ver aqui algumas das questões. Uma das questões que aqui está colocada é se, se com os resultados apresentados de uma redução, se há alguma possível justificação para o aumento dos casos de bullying e da criminalidade. Não sei se isso, a nível Eh, do ICAD, foi alguma vez pensado isso. Se está a haver alguma, se pode estabelecer alguma relação ou não. Em Nós concreto, aqui foi neste estudo, nós incluímos, que ainda não explorámos, incluímos uma questão, um bloco ligado ao bullying, ainda que não se pretenda estabelecer, o estudo não pretende nem pode estabelecer essa causalidade, não é? Mas incluímos isso, ainda não foi explorado. Eh, Também perguntam sobre, com essa redução, qual foram as estratégias, penso que já foi aqui um bocadinho abordada por Vasco, quer dizer, não é, é tudo uma área para investigar porque é que tem havido esse tipo de alteração de comportamento, certo? Sim, porque há duas formas de olhar para isto. É de facto, por um lado, isto decorre do esforço que é feito nas escolas, entre os jovens, das políticas, das medidas, e, portanto, traduzem-se nestes resultados, e isso é de salutar, mas ao mesmo tempo, quando vamos ver que é uma tendência internacional, temos que olhar para mais do que isso, e, portanto, temos que olhar para um plano, para estas questões geracionais que fazem com que estas gerações sejam diferentes e pareçam menos propensas a correr riscos, e, portanto, aí temos que arranjar outros tipos de explicações. E, portanto, há este duplo plano que tem a ver, por um lado, com os esforços que são feitos perante os jovens, mas provavelmente há outras explicações do plano social e ao nível do coletivo
que importa ajudar a perceber. Eu pergunto se vocês, da vossa parte, têm planos de comunicação ou estratégias de comunicar em função dos géneros, ou seja, apelar exatamente a esses dados que vocês observaram agora, sensibilizar para essas alterações. Se tem isso previsto ou se vamos trabalhar em conjunto e apostar nessas questões. Deixa-me Bem, avançar, nós, se calhar um bocadinho melhor, na revisão do próximo, ou a próxima revisão do referencial de educação para a saúde, se possa pensar nisso, não? Pois, para já, creio que isso, para já isso acho que passa mais por questões de intervenção pois é preventiva. isso que eu, A pergunta é que isso a que eu ia dizer. Isabel está a perguntar parece-me que está mais Sim, na questão da nessas prevenção, sim, apostar, matérias. certo. Para isso, eu remetia para as tais nossas colegas da prevenção que se disponibilizaram Ok, a dar outro tipo de esclarecimentos, inclusive com o tal guião. Eu lembro-me até que elas até referiram aquela questão do espaço. Claro que a escola é sempre soberana em questões de quando identificam ou quando há suspeitas de casos mais gravosos. Mas lembro que elas até comentaram a questão do contacto com o gabinete de pés ou envolver o adulto de maior proximidade ao aluno. Portanto, há aqui uma série naturalmente, que também passará por essas questões, não é? Poderá haver um envolvimento também, mas eu remetia para essas colegas. Sim, nós somos investigadores e, portanto, o nosso papel acaba com o relatório. Portanto, a nossa função é recolher os dados, analisá-los, publicá-los. E esperamos que o que fazemos ajude a traçar um retrato, ajude a perceber a realidade e esperamos que isso funcione também como evidência que suporte o tipo de intervenções e, portanto, estamos convictos que isso será levado em conta, mas o nosso papel é, como investigadores, é recolher, tratar, ok. Ou seja, analisar, é publicar, excelente ter o vosso relatório, portanto, o vosso reporte e agarrar nos vossos dados e dizer há esta evidência e, portanto, importa apostar nestes caminhos, não é? precisamente. Ok, excelente, muito obrigada. Obrigada. Pronto, já agora só, e penso só, peço que vos confirmem que por exemplo, alguma necessidade de alguma escola intervir, lá está, na suposição de que há consumos, eventualmente até dentro da escola, há formas de contactar o ICAD e que remeterá para as equipas de apoio de intervenção que poderão Local. ajudar, exatamente, poderão ajudar as escolas a intervir nesses casos, certo? Exato, exato. Até mencionaram, os nossos colegas até mencionaram o tal guião que eu fiz, mencionei, porque foi a indicação que recebemos, que era muito importante mencionar, porque era importante a aplicação daquele guião, apesar da escola, lá está, volto a dizer, a escola é que decide os passos a dar, mas por isso mesmo é algo que não está disponível. Os materiais não estão disponíveis na nossa página do ICAD, porque lá está, é uma coisa que é trabalhada em parceria, em proximidade. Ok, Daí ser desejável ser feito um contacto com o gabinete de prevenção, a unidade de prevenção do ICAD, sim. ok. Não sei se há mais alguma questão a ser colocada no Q&A, não identifiquei mais nenhuma, não havendo. Agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa disponibilidade para sempre colaborar connosco e, e desejar o maior sucesso para o próximo, que já devem estar a Nós é que imaginar o próximo, não é? vamos andar a Conhecendo, pedir outra vez, sim, sim, sim. eu Sim. conhecendo, já sei que não, já estou a pensar no próximo e que 4 anos passam num instante e, e agradecer então até uma próxima. Nós é que agradecemos, muito obrigada por tudo Obrigado. e pela ajuda sempre e pela parceria. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.